Estamos iniciando o painel da educação que enfoca os principais acontecimentos que ocorreram no Brasil sobre a educação básica superior no período de 11 a 20 de fevereiro de 2017. O grande fato desse período foi a edição da lei que altera a base educacional brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases, relativa ao ensino médio. Na verdade, não é uma lei que modifica apenas a LDB, modifica também dispositivos da consolidação da rede de trabalho e de outras leis e que traz perspectivas de um impacto forte nas instituições, tanto de educação básica quanto superior. O foco principal era a reforma do ensino médio. Entretanto, várias iniciativas dos parlamentares foram acrescentadas a esse projeto preliminar de uma medida provisória e houve aprovação em fevereiro, dentro do prazo ainda regulamentar, e a transformação em lei. A partir de agora, toda a vigência já passa a ser imediata e muitos dispositivos terão que ser regulamentados pelos Conselhos Estaduais de Educação, mas, em linhas gerais, a base fundamental do projeto da reforma foi aprovada por uma ampla maioria no Congresso Nacional. É importante destacar que um dos dispositivos não se refere diretamente à educação, e sim à CLT, Consolidação da Rede de Trabalho, dada a década de 40, que proibia que os professores dessem mais de 4 aulas consecutivas ou 6 intercalares. Como no ensino superior há vários professores com dedicação exclusiva e no ensino médio passa a ser uma carga horária maior, essa disposição foi revogada e a partir de agora os professores, igual a todos os demais trabalhadores, passam a ter o direito também de trabalhar 44 horas semanais. Lembre-se que são 44 horas, não 44 horas aula. O conceito de hora-aula é definido de acordo com outros critérios, mas a relação de trabalho passa a ser ampliada. Isso evitará que o professor tenha, muitas das vezes, que trabalhar numa instituição e outra e acabava ficando, cumprindo uma carga horária integral, mas em várias instituições. Então passa a ser possível a dedicação mais exclusiva a determinada instituição de ensino básico ou superior. Outro ponto também que nós gostaríamos de comentar dentro desse processo de semana de 10 dias foi a reunião do Conselho Nacional de Educação, que ocorreu também em Brasília, como de praxe, e que destacou alguns pontos. Uma, inclusive, que é mais relevante de mencionar, é uma indicação feita pelo conselheiro ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, Gilberto Garcia, no sentido de definir um início de regulamentação da extensão. A extensão sempre foi a atividade extremamente livre, mas o Conselho começa a pensar no marco regulatório para a extensão. É apenas uma indicação, mas que naturalmente, pelo peso do autor da proposta, tem provavelmente perspectivas fortes de existir um avanço durante esse ano 2017. Também foi possível ser verificado com a publicação da última súmula dos pareceres aprovados em dezembro de 2016, foi possível se ter uma visão de conjunto. E aí nós tivemos, durante o ano 2016, nós tivemos 4 resoluções da Câmara Básica, 5 resoluções da Câmara Superior e o Conselho Pleno não editou nenhuma resolução. No tocante aos pareceres, foram 7 pareceres do Conselho Pleno, diga-se passagem, todos eles recursos em função de decisões da Câmara de Educação Superior, 12 pareceres da Câmara Básica e 884 pareceres da Câmara de Educação Superior. Na realidade, tiveram 3 pareceres que estão ainda omисsos. Um deles foi revogado, outro foi tornado sem efeito e um terceiro que está aguardando ainda alguma revisão para ser publicado. Mas é possível se verificar já no site do Conselho todo o conjunto de decisões que ocorreram ao longo do ano 2016. Outro ponto também que é importante ressaltar, acho que é um aspecto positivo, é que o Conselho passou já há algum tempo
a liberar a pauta da reunião, com a previsão dos processos a serem relatados, e rigorosamente na sexta-feira, no último dia, a reunião termina quinta-feira, na sexta-feira o Conselho já tem disponibilizado o resultado dos processos, ou seja, o que foi definido, o que foi indefinido. Você não tem a íntegra dele, você não tem acesso, mas pelo menos você tem uma visão que os processos foram definidos ou indefinidos ou adiados. São aqueles que você chega por conclusão, estavam na pauta e não foram relatados, alguma razão ocorreu nesse período. Um outro ponto também que nós gostaríamos de comentar sobre a semana do Conselho foi que, paralelamente à semana do Conselho, ocorreu a reunião da BMS, Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, uma reunião bastante concorrida. A BMS vem fazendo um trabalho constante de convidar autoridades para bater temas de relevância, e tivemos uma presença do presidente, do secretário de Educação Superior e conselheiro do Conselho Nacional de Educação, como meu nominato hoje, Paulo Baroni, que discorreu sobre as mudanças, as perspectivas de mudança do financiamento estudantil. Foi um encontro bastante concorrido e com transmissão também pela TV da BMS, permitindo uma socialização do debate. Um outro ponto também, que já no âmbito do legislativo que nós tivemos, foram as articulações para as escolhas dos presidentes das comissões de educação da Câmara e do Senado. Há uma definição de partidos já, mas não definição final de nomes. Mas é bastante provável que a Comissão de Educação na Câmara vai ficar com o PSDB, isso já está certo, e o nome cotado é o do deputado Caio Narciso, da Minas Gerais. Já no Senado vai ficar com o PSB, e a presidência está sendo ainda definida entre a senadora Lídice da Mata, da Bahia, e a Lúcia Vânia de Goiás. Outro ponto que também tramita no Congresso Nacional, na Câmara mais especificamente, é a PEC 287, que altera os artigos 37, 40, 42, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição Federal. Há uma comissão especial, cujo presidente é o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, e existem várias propostas de audiências públicas, seminários e outros pontos. Nós temos que convir que ela ataca, de uma perspectiva forte, de terminar a imunidade tributária das instituições de educação como um todo. Isso é uma questão bastante polêmica, ainda mais que o Supremo está decidindo as questões ainda calcadas das deliberações ocorridas pelo Congresso Nacional, que editou a reforma anterior da Previdência por lei ordinária, não por lei complementar, mas é certo que nós tenhamos no Congresso, nesses próximos 2, 3 meses, um forte debate sobre esse assunto da PEC 287. Também vale comentar, já uma linha de finalização, que o FIES teve uma edição, uma portaria normativa número 5, de 15 de fevereiro, publicado no Diário Oficial 16, que altera várias portarias normativas, a 1 de 2010, a 10 de 2010, a 15 de 2011, que dispõem sobre financiamento estudantil. Vale a pena uma lida, porque tem bastante mudança nessa perspectiva. O interesse dos municípios, dos estados, foi a portaria do FNDE, número 93, de 16 de fevereiro, que definiu o coeficiente de liberação de transferência dos recursos para os estados e municípios do salário de educação, para vigorar em 2017. Isso interessa fundamentalmente aos secretários municipais e estaduais de educação. Por fim, no âmbito dos atos do MEC, nós tivemos a instauração de alguns processos administrativos punitivos contra instituições e tivemos também revogações de despachos que tinham trazido medidas punitivas a algumas instituições. Tem sido uma praxe hoje por parte do Conselho do Ministério da Educação, os
especialmente a Secretaria de Regulação, revogar atos que eram atos considerados talvez inoportunos pela gestão anterior. Então, alguns casos ocorreram no decorrer desse período. Assuntos de rotina, reconhecimentos, etc. E o que nós temos que alertar é exatamente um fantasma das republicações de portarias. Nós tivemos uma portaria famosa, portaria 40, até hoje famosa, que foi republicada muito tempo depois. E hoje o Ministério da Educação republicou uma portaria sobre financiamento do Pronatec, mas traz uma republicação 1 ano e 6 meses depois da sua publicação. É estranho você ter uma republicação tanto tempo depois. Tem uma republicação normalmente quando ocorre um ato e você desconhece, vê alguma falha que houve, você republica. Mas esse fantasma da republicação é complicado porque pode ressuscitar e quando você republica não vigora a partir daquele momento. Os efeitos são anteriores e muita coisa pode ser modificada nessa decisão. Assim foi a semana pré-carnavalesca e que esse período em que nós temos certeza que novas boas notícias possam vir nessa próxima edição.